nome é César Franco e hoje eu vou conversar com um amigo de longa data, o Marco Broto. Marco Broto, que é hoje um brasileiro conhecido no mundo inteiro pela sua paixão, pelo amor que tem pela aurora boreal. Mas isso acho que as pessoas já têm ouvido falar muito. O Marco está dando literalmente autógrafo na rua quando passa, porque as pessoas sabem quem ele é. Mas eu quero falar um pouco hoje sobre aquele Marco que eu conheci lá no passado. O Marco que teve diversos negócios e todos eles de sucesso, que eu sou testemunha disso. Como é que foi essa parada? Como é que aconteceu isso? E me fale um pouco dessa época anterior ao caçador da aurora boreal. Então, vamos voltar ao século passado, César. Século passado, literalmente. Literalmente. A minha história, a nossa história, né, se conheceu talvez uns 40 anos atrás. Não vamos entrar nesses detalhes para não entregar a A idade. gente era quase concorrente. É Talvez. verdade. Então, a gente tinha loja de móveis aqui em Curitiba e a minha vida era ligada ao comércio, artes, vestuário, tinha loja de roupa, loja de móveis, bar, restaurante. E todos os seus negócios iam muito bem. Sim, eu não tinha necessidade de arrumar confusão. E por que você resolveu parar isso? Então, com relação à história, né, a minha mudança de chave, na verdade, aconteceu antes mesmo da Aurora. Em determinado momento da minha vida, a gente teve uma fatalidade, meu pai ficou doente e eu comecei a pensar um pouco diferente com relação às coisas de quantidade, de angariar, de juntar, e levei mais para o lado de aproveitar mais a vida. Então eu fiz um calendário, digamos assim, na minha vida, e aos 50 anos eu não queria mais trabalhar e fui montando os negócios para que isso acontecesse. Só que no meio do caminho teve a Dona Aurora que apareceu, né? E como foi uma paixão fulminante. A paixão muda a vida do homem e da mulher, a Aurora mudou a minha vida também. E eu comecei a viajar para ver a Aurora. Isso foi em 2011. Minha primeira Aurora foi em 2011, na Noruega. Eu estava sozinho lá. Por coincidência, eu tinha ido para Milão, para a feira de imóveis. E de Milão eu fui para Noruega, fui para Tromsø, que se chamam da capital da Aurora Boreal. E lá conheci a Aurora. Vi pela primeira vez, sozinho no meio dos fiordes. Achava que não era uma coisa que ia me surpreender, mas realmente surpreendeu e mudou a minha vida. Voltei para o Brasil, comecei a... Eu vi em 2011 a primeira vez, em abril. Em fevereiro eu já fui para a Finlândia, de 2012. Daí eu fui para a Islândia e para o Alasca, tudo em 2012. E daí comecei a estudar. Acho que você teve o mesmo impacto que o Gilberto Gil coloca na música quando ele viu pela primeira vez as tais fotografias da Terra, onde ela aparece inteira e ali ele sofreu uma transformação. É isso. Porque é muita energia. Você vai buscar coisas assim dentro de você que você não imagina. É surreal, realmente. É mágico. E daí comecei a viajar. E um dia, lá na nossa loja do Augusto Stresser, o Ali, um amigo meu, a minha namorada quer falar com você. O que ela quer? Ela quer que você leve um grupo para ver a Aurora Boreal, porque ela tem uma agência de turismo. Eles foram lá 3 viagens e não conseguiram ver. Eu falei, você tá louco, cara? Sair daqui para cuidar de gente no frio? Não, atenda ela, tal, não sei o quê. Ela veio na reunião lá na loja e ela foi muito perspicaz. Que ela conseguiu te convencer. Ela falou assim, qual viagem que você quer fazer que você nunca fez? Eu falei, eu quero ver a Aurora Boreal com um urso polar. Então, fechou. Se você levar um grupo, você pode ver a Aurora Boreal com um urso polar. E fizemos a primeira expedição. A primeira expedição teve, no final, 7 passageiros. Na primeira. E ela não queria embarcar, porque obviamente não ia dar lucro à viagem. Mas eu falei, não, eu vou de qualquer forma, porque a gente se responsabilizou com as pessoas para ir. E a gente foi. E de lá, cortando um pouquinho a história, de lá para mais de 200. 180 e poucas, quase 200 expedições. Quase 200, fecha 200 agora, nesse ano de 2026. 2026 talvez não, porque eu diminui um pouco as minhas expedições. Mas para 2027, talvez no primeiro semestre de 2027.
Na verdade, eu já sei qual que é, mas não vou te contar. E você tem aí uma projeção de até quando vai essa rotina? Ou isso é uma coisa que vai te acompanhar pelo resto da vida? Eu acho que vai me acompanhar o resto da vida. Talvez não, com certeza absoluta não com a mesma frequência, porque no passado eu fiz 25 expedições. Então não tem corpo que aguente idade, porque é uma atrás da outra, né? Eu gosto muito de fazer isso. Eu me sinto... a gente brinca que ali o lugarzinho lá do motorista no ônibus, né? No meu chiqueirinho ali eu me sinto realizado. Ali eu estou em outro mundo. E aquele marco de antes da Aurora, ele existe ainda? Ou hoje você é uma pessoa completamente diferente, que tem uma outra... Porque a tua rotina mudou completamente. Completamente. Eu tinha uma rotina de acordar e ir pro escritório, ficar no escritório o dia inteiro, voltar a descansar para no outro dia continuar, né? Aquela loucura que todo empresário, todo empreendedor no Brasil vive de fechar o dia 30 para pagar dia 5 e daí dia 10 tem imposto, daí dia 20 tem vale, fornecedor, aquela loucura toda. E a gente pode afirmar que você é mais feliz hoje? Com certeza absoluta. Todos os negócios que eu tive, até mesmo no Curitiba, eu fui vice-presidente do Curitiba, no futebol. Todas as minhas coisas que eu fiz, eu me realizei muito, né? E cheguei no momento que daqui para frente, né, não tem mais o que fazer. Eu vou arrumar alguma outra confusão, né? E a Aurora é essa confusão que eu estou hoje. Confusão Porque no bom você sentido. acaba passando uma grande parte do teu tempo você acaba passando no frio. 8 meses. 8 meses. 8 meses. Do ano. Do ano. Uhum. E nenhum momento teve algum arrependimento? Falar o que eu estou fazendo aqui Não. nesse fim de mundo? Porque literalmente você está no... Na verdade, a gente fala fim do mundo, né? Mas Reykjavik, a capital da Islândia, é a capital mais central do mundo. É uma forma de dizer. É uma expressão, né? O que eu estou fazendo aqui nesse fim de mundo, nesse frio? Não, eu realmente gosto. Eu gosto de estar lá e eu me sinto realizado. Porque são costumes, hábitos. A gente fez aí uma janela de perguntas no teu Instagram e vieram muitas perguntas, até as pessoas querendo saber sobre os hábitos, a alimentação. A impressão que a gente tem é que são poucas pessoas circulando, então você fica quase que isolado. É uma vida muito diferente da vida que você tinha aqui. Completamente diferente. Aqui eu tinha uma vida social diária. Se eu quisesse ir todos os dias para festa e tudo. E isso simplesmente não existe hoje na minha vida, né? Então quando eu venho para Curitiba, eu venho para passear. Eu me sinto um extraterrestre aqui. Até mesmo em questões de comportamento, né? Questão de social. Você entra num restaurante na Noruega, na Islândia, tem 100 pessoas, as mesmas pessoas conversando. Parece que não tem ninguém dentro. Entra 3 brasileiros para você ver. Vira uma... Então isso é uma coisa que modifica muito. São culturas muito diferentes, hábitos muito diferentes e realmente é outro planeta. Outro planeta. O pessoal deixa o carro ligado para ir no supermercado. Então temperatura de menos 30, ele não vai desligar o carro e entrar. Ele deixa o carro ligado, a pessoa entra, faz as compras, volta, vai embora. E a questão da alimentação, você conseguiu se habituar bem a... Se come muito bem lá. Come muito bem. Não tem problema nenhum. Em todo lugar que você entra, se come muito bem. Então, os países nórdicos, o Ártico como um todo, os países nórdicos e o Ártico, né? Eles comem muito hambúrguer e muita pizza. Isso é uma questão cultural, acho que talvez no mundo todo. Aqui no Brasil também, se você for ver, acontece isso. Mas a comida deles mais tradicional é maravilhosa. Rena, salmão, bacalhau, halibut, carneiro na Islândia. Se come-se muito, muito bem mesmo. E uma outra coisa também que as pessoas imaginam que você vai só para ver a aurora. Mas a Islândia, você disse, é um dos países mais bonitos do mundo. Ou talvez o país mais... Para mim, é o país mais lindo do mundo por 1 metro quadrado. Porque a cada 20 quilômetros você muda totalmente a paisagem. E falando assim da nossa viagem em particular, né? Durante o dia nós temos vários passeios. Fico passeando o dia inteiro. Não é que você vai lá e vai ficar dormindo durante o dia para de noite ver a aurora. Não. É uma viagem, assim, turística normal, né? E à noite é a aurora. Obviamente, o que me deixa muito mais satisfeito é a aurora, né? Eu não vou lá para viajar para ver o dia, mas eu preciso mostrar isso para as pessoas porque é simplesmente fantástico. Tem museu, tem atrações, tem tudo. Passeio de rena, passeio de moto de neve, os huskies. Então, cada região tem o seu diferencial, a sua parte cultural diferente.
Porque a impressão que a gente tem é que você vai para ver a aurora e viu a aurora, até logo. Não, não. Tem muita gente que fala assim, a aurora é... Eu falo que a aurora é o bolo da cereja. E é verdade que tem algumas pessoas que vão e não conseguem ver a aurora? Então é uma questão que é muito complicado, digamos assim, né? Então, a pessoa, ela consegue ver a aurora. O que não consegue é aquela expectativa que ela tinha com relação à aurora, né? Então, tem muita IA, tem muita edição de fotos, muita gente falando besteira, porque a pessoa vai uma, duas vezes, né? O expert de 80 segundos, né? Então, ele quer comparar uma experiência de anos e anos de repente, um blogueiro, um influenciador que foi uma vez e fala muita asneira. Então, consegue se ver. Tem pessoas que vão ter mais facilidade, menos facilidade, porque a luz é foto. Então, tem uma quantidade de uma lâmpada de 40, 50, 60, 100, 200 mil watts. E tem aquele problema das pessoas que insistem em ficar olhando para a tela do celular e isso acaba interferindo na visualização. Essa também é outra brincadeira que eu falo. Quando eu vejo uma estrela cadente, eu pergunto: as pessoas já fizeram o pedido de vocês? O meu vai ser para quem usar o celular durante a caçada, queimar o dedo. Porque atrapalha muito. Entendeu? A pupila fecha e esse desenvolvimento, né, essa parte do olho abrir novamente demora muito tempo. Então isso atrapalha muito, não na caçada em si, porque eu estou lá vendo, estou mostrando, mas da percepção da pessoa. A pessoa que fica o tempo todo no celular, com certeza absoluta não vai ter a mesma experiência. Vai reclamar que não viu cor. Não? Eu estou vendo, mas estou vendo pelo celular. É justamente isso que eu não quero que você faça. Você não esqueça o celular, deixa o celular do lado. Fotografia eu fico com 3, 4 câmeras batendo foto a noite inteira. Né? Eu quero que as pessoas realmente tenham essa imersão nas luzes, nas cores, na forma dela, para ver a olho nu. Uma coisa que eu percebi é que você quase que mudou um pouco a chave dessa questão da aurora boreal, porque sempre existiu, né? Mas me parece que você foi uma das pessoas que conseguiu transformar isso quase que numa mania, porque hoje, eu estou falando com relação aos brasileiros, mas no Brasil não tinha esse desejo de viajar para ver a aurora. Então, existe um aurora antes e depois do Marco. Será que ela também se apaixonou por você, Marco? Sim, ela me dá uma bola de vez em quando. Ela não deixa de aparecer para mim. Quando você vai, ela sempre aparece. Você nunca levou bolo? Não, 100% de aproveitamento. Ela sempre aparece no encontro. Com certeza. Se ela não tá no encontro, eu corro atrás dela. Porque me parece que até lá na Islândia eles têm essa impressão de que você mudou a rotina o pessoal que deles. mora lá, né, principalmente os brasileiros, né, porque a quantidade de brasileiros que está indo para lá cada vez aumentando mais, tanto na Noruega, na Finlândia, Suécia. Então a gente tem uma boa participação nisso. Porque você imagina, né, a gente tem, em 2011 foi a primeira vez. Então muitas poucas pessoas sabiam sobre a aurora boreal. Daí eu tenho uma vida empresarial altamente agitada, né? Eu tinha 150 funcionários em 2011. Daí você imagina, eu com a intenção de diminuir essa parte empresarial e fazer alguma coisa que eu gosto, então eu fui de leve e fui fazendo as coisas. Não tinha operadora no começo. Eu ia com a agência de São Paulo. Em algum momento eu falei assim, deu, agora não dá mais. Isso demorou, eu abri a operadora em 2018. Daí veio a pandemia, 2018. E, inclusive, olha que engraçado, daí durante a pandemia eu recebi existe uma associação dos países nórdicos no Brasil, medalha de prata para fomentar o turismo na região nórdica. Né? Lá na Islândia, eu tenho o Jorge, um brasileiro, que fala assim, a Islândia para o Brasil é antes de Marco Broto e depois de Marco Broto. Claro que você leva uma pessoa, leva outra, daí começa a entrar os influenciadores que levam, pessoas que têm muito mais alcance, né? Mas em algum momento, com certeza absoluta, tem o nosso dedo aí. Eu acho que eu ainda não tive a experiência, espero conhecer, mas em 2025 eu tive a oportunidade de ir para Foz do Iguaçu numa noite de lua cheia, fazer o passeio das cataratas, e foi assim o dia estava ideal, era um dia que era para acontecer aquilo, porque você pode ter uma noite de lua cheia e o tempo não tá bom e tal.
foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, com certeza. Então eu sei exatamente como é que a gente se sente quando vê uma coisa tão especial e tão grandiosa. E a gente vai fazer outros programas, e aí eu quero falar um pouquinho sobre essa experiência, essa emoção que as pessoas sentem, e principalmente que você sente, mas depois eu quero saber um pouquinho também sobre os perrengues dessas viagens. Deixa eu só pegar esse lance que você deixou da lua cheia. Eu fiz em 2018, 19, um grupo de incentivo da Volkswagen. Foram 80 pessoas comigo. E começou a falar, preciso de 7 noites, né? Porque a experiência é diferente. Um dia, então as pessoas não enxergam, começam a enxergar. Então, vou lá ver a aurora boreal, vou ficar 2 noites. Não vá. Não vá, porque se você não vê nada, você vai falar que é uma porcaria. E se você chegar lá e abrir a porta do hotel e estiver lá em cima, você vai falar que é fácil. E não é nenhuma coisa e nem a outra, né? E daí a gente acabou me deixando com 2 noites só para fazer a caçada nessa expedição. Primeiro dia, o céu lindo, 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 uma lua cheia, atividade da aurora lá embaixo. Eu falei, caramba, eu preciso mostrar uma coisa para esse pessoal. Será que ela ficou tímida por ter tanta gente? Sabe Deus que ela aprontou. Mas fomos no Parque Nacional de Trinidad, onde tem as placas tectônicas na Islândia, que a Islândia é tão nova que não tem fóssil. Ela é depois dos dinossauros. Então, tem uma placa que as placas estão se separando, e lá tem uma cachoeira, que a gente brinca, ela nasce na América e termina na Eurásia. Falei, lua cheia vai estar lindo, né? Tá. Então subimos lá, tinha aurora, céu lindo, 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 limpo a aurora. Vimos o arco-íris de noite, né? Que quando você tem lua cheia... Que eu vi também nas cataratas. Isso. As pessoas acham que não tem arco-íris de noite, tem arco-íris, porque o halo da lua fica tão forte que faz o arco-íris. E foi lindo, teve gente que chorou nessa... É isso que eu ia perguntar, porque eu chorei quando vi o arco-íris nas cataratas à noite. Que chorou. E tá aí, esse dia não teve aurora. E daí no outro dia a gente saiu, já tinha gente que tava de... Porque a pessoa que vai num grupo de incentivo, ela não tem aquela vontade de ver, né? Ela ganhou aquilo lá, então é um pouquinho complicado. Daí o pessoal quis, quer ir embora, então assim, tá para chegar, se quiser ir embora, tranquilo. Eu tô aqui eu vou ficar com alguém eu tava com um carro e tinha os dois ônibus. Daí eu falei, quem vai ficar comigo do pessoal? Daí ficou um diretor da Volkswagen com a gente, que o sonho dele era ver a aurora, tava alucinado. Daí o ônibus estava voltando para Reykjavik e eu subi a montanha e fiquei em cima do lago lá. Daí começou a dar as formações, porque além dos gráficos, né, a gente tem a parte visual, que é muito importante. Então, eu tá vendo o que está acontecendo é muito importante. Daí eu falei, vai começar. Daí eu falei, a Laura era a guia que estava comigo, eu falei, Laura, liga pros ônibus e pede pros guias que estavam no ônibus achar um lugar para parar, que ela vai explodir daqui a pouco. Deu 5 minutos, ela explodiu. Eu não estava com o grupo estava voltando, mas a gente viu. Mas falando que não é só a aurora, assim, é uma energia, o lugar tem muita energia. Assim como Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu é uma coisa impressionante. Então, além da aurora, você tem alguns gatilhos, né? Que você, como para entregar o teu trabalho que você vai fazer lá, né? Tem essa parte da emoção. Por isso que esse negócio de ficar esperando a aurora em um lugar não é muito para mim. Eu gosto muito de sair atrás. E eu acho também que você falou uma coisa importante, que a gente vai falar no próximo sobre isso, que é a vontade que a pessoa tem de ver. Porque vamos dizer, um passeio para um determinado tipo de público. Não adianta você levar, por exemplo, para o Carnaval da Bahia, uma pessoa que tem vontade de ir para um mosteiro, ficar meditando. Então a gente vai falar sobre isso no próximo podcast e vamos falar um pouquinho dos perrengues também, que eu acho que é bem interessante. Com certeza.